começasse falando sobre a transformação do Hotel Majestic em Casa de Cultura Mário Quintana. Esse é um processo interessante porque ele foi dos poucos casos de nominação de um local, de uma área pública que ocorreu enquanto essa personalidade ainda estava viva. A Casa de Cultura começou a ser pensada a partir de 1980, quando o Hotel Majestic foi vendido, foi adquirido inicialmente pelo Banrisul, Banco do Estado, que pretendia aqui sediar a sua matriz. Mas aí foi se discutindo qual era a viabilidade de fazer uma reforma tão significativa para que ele ficasse apenas com o banco. Se começou a se discutir na cena cultural do Estado a possibilidade de fazer uma casa de cultura, um tipo de instituição que existia em outros locais, e aí então se começou a levantar a hipótese dessa casa homenageada, Mário Quintana, que teria sido seu hóspede mais frequente, um dos mais famosos, pelo menos num período em que isso aconteceu, que é no final dos anos 90. A partir daí, então, a comunidade se mobilizou, o governo do Estado assumiu essa proposta, em 87 se viabilizou a compra pelo governo do Estado, e aí começou então todo o projeto de reforma, de reformulação dos espaços, para transformar o que é hoje a Casa de Cultura. E como que se deu essa temática usada, a estrutura da casa baseada na obra e na vida do poeta? Isso aconteceu praticamente naturalmente, foi algo que se imaginava, como se poderia associar as ideias, as propostas, poesias, aquilo que o Mário Quintana dizia, em alguns espaços da casa. Alguns deles, é claro que não foi possível, não dá para fazer correlação tão imediata, mas em outros sim se conseguiu apropriar algumas das expressões que ele usava, que são muito bonitas, são poéticas, para denominar alguns dos espaços, como é o espaço do Sapato Florido, oficina de arte, Sapato Florido. E então se tentou sempre buscar uma correlação da obra do Quintana com o espaço da Casa de Cultura. Assim, sempre lidando com a questão da cultura como um todo, não especificamente da cultura naquilo que existia referência na obra dele. Na casa, um dos mais conhecidos e as curiosidades na casa é o quarto do Quintana. Ele continua fidedigno como o poeta no cotidiano vivia, ou ele é mais uma representação do modo de vida dele? É um pouco dos dois. A ambientação que foi feita à época buscou reproduzir de modo mais fiel possível aquilo que foi um dos quartos do Quintana. Sempre é bom referir que, além do Hotel Majestic, ele habitava vários outros locais, ele sempre morou em pensões ou em hotéis, e mesmo aqui dentro do prédio do Majestic ele ficou em outros quartos, senão aquele onde está ambientado hoje o quarto dele. Aquele é um dos últimos quartos que ele ocupava, e ele está ambientado com muita semelhança às fotos, às reproduções fotográficas que nós temos daquele espaço. Como a ambientação foi feita por alguém que era muito próximo dele, que era sua sobrinha, Helena Quintana, supõe-se que a ambientação, todos aqueles elementos ali realmente são fidedignos. Mas é difícil saber se efetivamente todos aqueles elementos, tudo aquilo ali fazia parte sistematicamente do cotidiano dele. Apesar disso, é de fato muito representativo, as pessoas ficam bastante encantadas quando podem ver e quando podem se aproximar um pouco mais do cotidiano do poeta. A Casa de Cultura, ela traz um cenário histórico da cultura gaúcha muito forte em todos os gêneros, né? Tanto no cênico, na música, na fotografia. Existe alguma relação desses homenageados com o poeta? Além da questão de serem expressões da cultura gaúcha, não efetivamente. Não há uma correlação, os espaços não foram escolhidos ou nominados em função de algum enlace com a obra do Quintana. Foi muito mais no sentido de poder demonstrar que a Casa de Cultura é uma casa da cultura de modo geral, não algo especificamente ligado, por exemplo, à literatura. Isso é que se escolheram os espaços, se decidiu por homenagear personalidades da cultura local que ainda não tinham muita referência, como forma de sedimentar também a memória dessas personalidades dentro de uma casa que se pretende ser multicultural. Cada espaço e cada homenagem, eles parte da história de cada um com o gênero atuante que ele desenvolveu. Sim, exatamente. A ideia é que a gente, como tem os espaços voltados para essas atividades, cinema, teatro, música,
artes visuais, então se buscou a referência num nome que fosse expressivo e que demonstrasse qual é a dimensão da obra que ele realizou e o que isso pode continuar sendo realizado através daquilo, do legado que ele deixou e avançar e adiante nessa realização cultural. Localizado numa área bem central da cidade, e a tradicional já a Casa de Cultura já é um ponto turístico muito conhecido aqui, divulgado como um dos pontos de referência de quem vem de fora conhecer a cultura gaúcha. Queria que tu falasse um pouquinho do público que vem até aqui. Sim, de fato ela é sempre uma referência, sempre citada em nível internacional. A gente tem registros do conhecimento da casa, do espaço, porque é um espaço muito grande, uma área bastante significativa, toda voltada para a atividade cultural. Que a gente vê que o público sempre, a quantidade de visitantes é bastante significativa, são em torno de 500 pessoas que giram na casa por dia, tanto nas visitas nos espaços onde há exposições, quanto na ocupação dos espaços onde há teatro, do cinema, tem uma significativa visitação. E o público sempre faz essa referência. É necessário, quando vem a Porto Alegre, conhecer a Casa de Cultura Mário Quintana para ver o que está acontecendo na cena cultural da cidade e do estado. Como que se dá a logística desses espaços que tem, na forma de como vocês desenvolvem o processo das exposições, dos workshops, das oficinas? Esse é o ponto mais complexo da gestão da Casa de Cultura, porque para além da própria Casa de Cultura como instituição, o espaço, o prédio abriga outras instituições, os institutos estaduais de cinema, de música, de artes visuais, eles estão sediados aqui. Além disso, tem outras instituições que também estão na casa, mas não fazem parte da gestão da casa, que são a Cinemateca Paulo Amorim, a Biblioteca Pública Renato Reim. Todas elas têm uma determinada forma de gerir os seus espaços e as suas atividades, mas de modo geral, o mais normal é participar dos editais que são lançados sistematicamente pela administração da Secretaria de Cultura para a ocupação dos espaços, para participar das mostras, para poder negociar o uso dos teatros. O cinema tem as suas mostras específicas, que fazem negociação direta. Então tudo depende muito de cada atividade, vai encontrando a sua forma de fazer a melhor gestão, de modo a garantir uma ocupação pública e ampla e da forma mais acessível possível a toda a população. Na estrutura física, existe algum conceito ou temática de os andares abrigarem tais e tais gêneros, ou o projeto acabou se dando conforme o local poderia oferecer, já que foi um projeto adaptado, né? Essa foi um nó bastante difícil de ser desvendado, porque como faz uma adaptação de um prédio histórico inicialmente projetado para uma determinada atividade, que era a atividade ramo hoteleiro ou para a ocupação das pessoas, tu tem que dar uma outra utilização, uma outra organizar de outra maneira. Então não foi possível, em função disso, estabelecer critérios ligados às questões da atividade específica, ou seja, não existe um andar para teatro, um andar para música, um andar para cinema. De acordo com cada espaço, foi se ocupando com a atividade que era mais adequada para aquele local. A gente tem também muitas salas individualizadas que são para uso coletivo, quando se quer fazer alguma reunião, alguma atividade de palestras, coisas assim, também tem espaços para isso. Portanto, eles se dividem, se organizam em todo o espaço físico da casa de acordo com a atividade que está sendo realizada. Existem atividades fixas na casa? Além dos teatros, a ocupação dos teatros, que são espaços específicos, a discoteca também tem uma atividade de divulgação musical. Além dessas todas, essas são as atividades mais fixas, que são mais realizadas mais sistematicamente. As galerias de arte também recebem exposições e mostras sistematicamente. Eles estão sem qualquer período em que elas não estejam com alguma exposição, porque isso vai acontecendo conforme os editais são lançados e há toda uma programação para isso. Então são vários espaços que já têm uma agenda, digamos assim, já definida e vão acontecendo ao longo do ano.
Existe algum grupo que nasceu aqui na Casa de Cultura, que ocupa o espaço semanalmente ou quinzenalmente para ensaiar, fazer ensaios? Existem diversos grupos que já se apropriaram dos espaços da casa e que fazem um uso bastante adequado, porque eles também se organizaram para fazer isso. São grupos, às vezes não tem uma denominação específica ou uma proposta mais abrangente. Eles têm um trabalho que eles decidiram, são pequenos grupos, pessoas que decidiram realizar uma determinada atividade que vem fazendo isso sistematicamente ao longo dos anos. O Mário Quintana, em algumas das entrevistas deles, ele sempre falava que a vida dele era contada através da obra dele e que ele não contava a idade porque para ele existia a idade dos vivos e a idade dos mortos. Mário Quintana vive através da Casa de Cultura? Uma das questões mais importantes para o Quintana era sempre tomar cuidado muito com a sua vida pessoal. Ele era muito consciente de que o que importava de fato era ele como um agente da cultura, como um poeta, como alguém ligado às artes. E então, em função disso, ele não gostava muito de se expor pessoalmente. Sua vida privada era ele era muito cuidadoso nisso. E só que não tem como dissociar um pouco da vida privada dele daquela vida pública que ele tinha, que essa sim ele fazia questão, ele gostava muito de mostrar, porque ele sabia da importância que tinha, ele tinha noção exata da dimensão que a obra dele teve. A função, a tarefa, a atividade que a Casa de Cultura hoje desempenha é justamente manter viva essa lembrança, essa memória do Quintana, tanto nas atividades que são realizadas na casa, como atividades que são realizadas em função da obra do Quintana e de tudo aquilo que significou. Então, é sempre recorrente a gente observar que os visitantes vêm aqui, não só porque vêm participar de algumas atividades, mas porque vêm na era o local que abrigou o poeta Mário Quintana, cuja obra ainda é presente.